Além de manter a área limpa e seca, quais outros cuidados devo ter com o umbigo do meu bebê para ele não estufar? Anabelle está Ah, vamos aqui. lá, Anabelle. Vamos Vamos lá. apresentar a Anabelle, gente. A Anabelle, ela fica no meu consultório comigo. Ela é um modelinho que eu adquiri para ajudar nas demonstrações de amamentação. Só que a Anabelle acabou ficando, porque as crianças gostam de Anabelle. Mas ela é Né? simpática. A Anabelle é simpática. Às vezes ela mexe uma cadeira aqui, outra ali. É, sim, sim. A Ela tem Anabelle vida própria. tem vida própria. Mas as crianças adoram a Anabelle. E aí eu vou pegar a Anabelle só para Pode demonstrar, pegar, né? por favor, ela é muito bem-vinda. Anabelle, o que acontece? Todo bebê, pro cordão umbilical passar, os músculos que ficam aqui, eles precisam se separar, né? E leva um tempo para esses músculos voltarem para o lugar. Normalmente pode levar até 2 anos. Então, antigamente, o povo fazia cura de umbigo, colocava um monte de podriqueira no Porque umbigo fica dos entre meninos. a musculatura. Entre os dois músculos reto-abdominais aqui. Então, com o passar do tempo, esses músculos eles vêm voltando para o lugar depois que o umbiguinho já caiu. Então, para o umbigo cair, né? Primeira etapa. O que é que eu preciso fazer? O que a gente descobriu, né, por meio dos estudos, que é o melhor a ser feito é não fazer nada. O cuidado a seco. Entendi. Ele faz o umbigo cair mais rápido do que se eu usar álcool ou qualquer outra substância aqui. Porque o que faz cair o umbigo são as células da imunidade da criança. Como se elas os fossem... fagócitos. Fagócitos, vão Isso. macrofagocitando tudo ali. Isso, a própria imunidade vai comendo aquele umbiguinho, ele cai. Ele vai mumificando, ficando durinho, depois ele cai. Então, quando a gente tem um atraso na queda do umbigo, inclusive, uma das coisas que a gente precisa pensar é imunodeficiência. Algum problema na imunidade. Resolver. Exato. Perfeito. Então, quando eu... E é o trabalho da imunidade junto com as bactérias do bem que moram ali. Então, quando eu uso o álcool, eu removo bactérias ruins, mas eu removo bactérias do bem também. Então, se a criança, como a Anabelle, nasceu num ambiente estéril, dentro de um hospital, né, com todo o cuidado de asepsia adequado, o cuidado seria um cuidado a seco. Eu não vou usar álcool, não vou passar nada. Eu só vou tomar o cuidado de dobrar a fraldinha para baixo, deixar o umbiguinho exposto para ele não ter contato com urina e fezes. Sim. E se tiver também, é o que eu sempre falo com as mães. Lavou, tá novo. Só limpar... Não tem sofrimento, direitinho. porque elas só ficam sofrendo, preocupadíssimas. Nossa, sujou de cocô, vai entrar a doença na criança. Não vai, calma, é só limpar e secar. Com água e... Água, sabão, lavou, sabão. acabou. Sabãozinho meu. Às vezes a gente nota, né, um chulezinho de umbigo, assim, um cheirinho ruim. Aí eu oriento só a limpar um chulezinho de umbigo. Tá. Sim. Um cheirinho meio ruinzinho no umbigo. Quando é só um cheirinho ruinzinho, não é infecção. Eu preciso melhorar. É a necrose. Eu preciso das limpar células. melhor. Isso, talvez eu precise dar uma caprichada na lavagem ali, que às vezes as pessoas ficam com medo de pegar, acho que vai doer, não dói. Melhorar na limpeza, deixar sequinho, que aí, hora que o umbigo cair, acabou o chulezinho de umbigo também, tá? E aí, depois que o coto cai, fica aquela cicatriz umbilical. Às vezes pode babar um pouquinho de sangue, a gente vai só manter sequinho. Só que pode ficar um pouquinho para fora. Tem criança que já fica a barriguinha certinha, mas tem criança que demora um pouquinho mais para esses músculos voltarem para o lugar. E aí é uma preocupação muito grande das pessoas. Nossa, eu vou ter que usar uma faixa para fechar? Não precisa. Não tem evidência de fazer isso. De que fazer isso faz o umbigo ficar mais bonitinho. E também isso atrapalha a criança a alimentar direito. Porque imagina, você comendo uma bela de uma feijoada com a calça toda apertada, não vai dar certo. Né? Então a criança, quando ela vai mamar, ela precisa ter conforto para a barriguinha dela. Dilatar um pouquinho. Vai dilatar. Vai dilatar. Então, acaba sendo muito desconfortável. Então, a gente espera que até os 2 anos isso volte, chegue no lugar. Mas até lá é natural que a criança tenha um umbiguinho um pouco estufado e que às vezes a criança, quando ela vai fazendo alguma força assim com a barriguinha, tipo fazendo um abdominal, aparece até um montinho aqui no meio, que a gente chama de diastase de reto abdominal. Um nome feio, mas é só para dizer que esses músculos estão separados. E quando você tem esse umbiguinho para fora, mesmo que você considere que é uma hérnia,
né? Que Uhum. tá realmente parecendo uma hérnia. A hérnia umbilical, ela não oferece risco, ela não encarcera. Então, a gente pode esperar até os 2 anos. A gente normalmente não fala em hérnia antes dos 2 anos, porque tem esse prazo Esse prazo dos pras coisas se dois aconchegarem. músculos se Isso, aconchegarem. isso. Perfeito. Então, não precisa usar faixa, não usem folha de fumo, não usem Não? terra. O povo Uhum. usava Café. terra, café. O café Pó de aqui, café. né? O que tem de mais sujo aí na casa? Ah, esse aqui, então vamos pôr no umbigo do vamos menino. botar, Tipo isso. Faz uma Exatamente. saladinha. Faz uma saladinha ali. Nada de xarope. O que é lambe? Lambe-lambe. Não, Não, lambe-lambe pode. O Não. lambedor pode, mas Lambedor. mas é inclusive importante falar que é depois dos 6 meses, tá? Lambedor. Porque leva cenoura, cebola E beterraba. e beterraba. Beterraba. E antes dos 6 meses a criança não é exposta a nada disso. Não Exatamente. pode. Só depois dos 6 É. Dos meses. 6 o meses o lambedor. lambedor. Então, Isso. deixa o pó de café pro café Pro da vovó. café. Pro exatamente. café. Que agora Pronto. só pode depois dos 12 anos. Isso. Cafeína. Mas E eu criança? tomava desde os 3 e eu adorava. É, a Dava um gente vê o cafezinho com leite resultado pra que você. deu, né? A mamadeirazinha com café com Ó. leitezinho, né? Tem Não, criança que café adora puro. café. Era café puro, eu amava. É. Falava, vó, vamos na casa de fulano tomar um cafezinho? Gente, tem Jura? umas crianças que adoram café. Adorava. Tem umas Dormia, crianças que não. adoram Eu acho que era aquela café. xicrazinha rosa que você ganhou da Pequenininha. lojinha. Ah, Da lojinha de Brincava com aquela brinquedo. lojinha de É. brinquedo, ó. não, Que ele era com induzia. café mesmo. Só depois dos 12. Dos 12, cafeína. Ótimo. Imagina, cafeína só depois dos 12. Mas biotônico fontou. Pode. Álcool Toma-lhe pau. pode. Álcool Taca-lhe pode. Taca-lhe pau. Vamos lá. Oi, queridos. Aqui é a Bia. Tô passando para compartilhar uma notícia maravilhosa com vocês. Nosso aniversário de 1 ano do Pod People está chegando e preparamos uma noite inesquecível com convidados super especiais que vocês não vão querer perder. Primeiramente, temos a honra de receber Anaí D'Amico, uma das psicólogas mais renomadas do Brasil. Anaí realiza um trabalho extraordinário, ajudando milhares de pessoas a compreender-se melhor e a encontrar equilíbrio em suas vidas. Ela trará toda a sua experiência e conhecimento para uma conversa profunda e esclarecedora sobre a mente humana. O nosso evento será no dia 16 de julho de 2024, às 20 horas, no Teatro Claro Mais, Rio de Janeiro, em Copacabana. Garanta já o seu ingresso clicando no link que está aqui embaixo e venha celebrar com a gente o primeiro aniversário do Pod People. Vai ser uma noite repleta de surpresas, aprendizado e muita emoção. Estamos ansiosos, positivamente, é claro, para ver você. Até lá, não vai faltar, eu te espero.